Reflexão do dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira, primeira carta de São Paulo a Timóteo. A você que reza comigo nesta manhã e a toda a família Filhos Amados do Céu. São Paulo vai nos recomendar e nos exortar a ter o cuidado com o dinheiro, filhos, com o poder, com aquilo que corrompe o homem, o amor ao dinheiro. Também ele nos exorta para termos cuidado com homens corrompidos pela vaidade e que muitas vezes utilizam da fé, da piedade para ter lucro, sendo falsos profetas, e o único intuito é o lucro em cima da piedade. Ele nos exorta para que fiquemos atentos. Ele também vai dizer que nós precisamos ter um coração desprendido e viver do necessário, aquilo que Deus nos dá todos os dias, seja o vestiário, seja o alimento, e que nós possamos desejar cada vez mais aquilo que vem das mãos de Deus. É muito importante saber que o dinheiro é o mal, o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. Quantas famílias destruídas por causa do dinheiro, quantas pessoas acabam sendo destruídas por causa do amor ao dinheiro. Tenhamos cuidado. E o Salmo vai repetir novamente isso no Salmo 48. Ele diz: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes quando nós buscamos a humildade, quando nós não somos gananciosos, avarentos. Nós somos felizes porque Deus vai nos concedendo cada vez mais a riqueza daquela que a traça não corrói, que é o céu, que é a bênção de Deus. Ninguém se livra da morte, diz o Salmo, por dinheiro. Nem a Deus pode pagar o seu resgate. Nós não podemos pagar a Deus e muito menos se livrar da morte por causa da quantidade de dinheiro. O Evangelho de hoje, nós encontramos lá em Lucas capítulo 8, algo muito interessante. Jesus andava de cidades e cidades e povoado, pregando o Evangelho, a boa nova do reino. E com eles iam os 12 apóstolos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas dos maus espíritos, doença, e ali Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos seus discípulos com os bens que possuíam. Aqui é algo muito interessante. A palavra de Deus para nós hoje, ela não condena o dinheiro. Não condena, filho. O que São Paulo vai dizer na primeira leitura é o amor, é o apego ao dinheiro, que é a fonte de todos os males. Mas o dinheiro, ele é abençoado por Deus. Até o próprio Jesus, por esse evangelho de hoje, necessitava da ajuda dessas mulheres que tinham condições financeiras e que ajudavam com os bens que possuía, diz o evangelho. Jesus vivia pregando a palavra e eles necessitavam do alimento, do vestimento. E quem é que ajudava? Essas mulheres, como diz a palavra, que tinham condições. É a providência. O dinheiro que vem pela providência é o dinheiro abençoado. O dinheiro que vem pelo seu trabalho, pelo seu suor, é o dinheiro abençoado. E Deus não condena. O problema é quando nós temos apego aos bens materiais. É quando nós não temos a capacidade de compartilhar, de doar, de sentir ali a necessidade do irmão. E muitas vezes nós temos e não ajudamos porque nos apegamos. Temos medo de ficar sem o dinheiro, temos medo de passar necessidade e acabamos muitas vezes fechando os olhos e vivendo um egoísmo, a avareza no nosso coração, na nossa vida. O dinheiro não é o problema é o apego.
Se você hoje é apegado e coloca o dinheiro acima de tudo, os seus bens acima de tudo, filho, não faça isso. Faça como Mateus no evangelho de ontem, que deixou tudo, renunciou tudo para seguir a Jesus. Pense nisso. Com o amor eterno do missionário Nicolau, pela intercessão de Maria Porta do Céu, São Paulo, São Francisco, Santa Faustina, o discípulo amado, Deus abençoe a todos.